agradecer à comissão organizadora por essa oportunidade de estar com vocês aqui e falar um pouco, basicamente, eu vou falar um pouco das experiências que eu tive ao longo da minha formação e que me deram várias possibilidades e me mostraram vários caminhos, né, para o trabalho de extensão, para o trabalho de educação em astronomia, que hoje estão concentradas em 2 projetos de extensão que nós temos aqui no Departamento de Astronomia do Instituto de Física. Como a Eliane falou, eu me formei aqui, saí para fazer meu pós-doutorado e fiquei em torno de 5, 6 anos fora. Nesse meio tempo, fazendo pós-doutorado e também dando aula em universidades no interior. E também tive uma experiência que foi muito reveladora para mim, que eu fiquei durante 1 ano aproximadamente como coordenadora pedagógica de uma secretaria de educação do interior do estado, que é sempre, já é sempre um choque de realidade a gente mudar de posição, né, quando a gente passa a ser o administrador e a estar responsável pelas políticas públicas. Mas isso, embora eu tenha estudado sempre em escola pública, é completamente diferente quando tu está ali administrando e convivendo, né, com os professores e com as dificuldades e problemas. Isso realmente foi revelador para mim. Então, eu sempre, enquanto estudante aqui na universidade, sempre trabalhei com extensão, dei aula em escola da rede pública, no ensino médio, EJA, mas sempre tive o meu trabalho voltado para pesquisa em astrofísica. Esse foi o principal. E depois dessa experiência, eu comecei a dedicar cada vez mais tempo para a área de ensino no aspecto de trabalhar a questão interdisciplinar, de motivar, de conseguir encontrar alternativas para que a gente possa qualificar, auxiliar os professores na sua qualificação e na qualificação das suas experiências didáticas em sala de aula. Então é um pouco isso que eu quero compartilhar aqui com vocês e também vou querer fazer um convite para vocês ao final, tá? Que não é um convite para que todos trabalhem com astronomia, porque obviamente eu adoro astronomia, estou muito bem acomodada nessa área, né? E obviamente eu acho que todo mundo tem que trabalhar com astronomia, mas não vai ser esse convite, vai ser outro convite, porque eu acho que a gente pode trabalhar várias coisas interrelacionadas e contribuir, colaborar, e o diálogo é uma coisa fantástica que nos permite aprender muito e construir coisas muito interessantes. Eu gostaria de vou começar com vocês, não sei se vocês conhecem um vídeo que foi divulgado em 2009, quando se deu o Ano Internacional da Astronomia. E eu vou começar com esse vídeo porque eu acho que ele, sem muitas palavras, diz muito da capacidade da astronomia de ligar as pessoas, de ligar os acontecimentos e de nos facilitar olhar o mundo em perspectiva. Então, vou convidar vocês a essa pequena jornada desse primeiro vídeo e depois eu vou falar onde é que ele entra nessa discussão da astronomia em espaços formais e não formais e os desafios e possibilidades. Eu digo para o pessoal apagar ali a luz. For the eyes of the world now look into space. That's one small step for man, one giant leap for mankind. There seems to be no difficulty in moving around this.
sabem o motivo de 2009 ter sido o Ano Internacional da Astronomia. Ele fala ali, né, da luneta. Em 2009 se escolheu essa data por completar esses 400 anos em que Galileu apontou a luneta para o céu, tá? E começou a trazer aqui para a Terra trazer para a Terra não, né? Começou a ficar mais diretamente, claramente discutido, né, as questões relacionadas ao universo, né, como os astros se comportavam e a confrontação disso com a forma como se acreditava na época que era o universo e a nossa relação com o céu e as estrelas, né? Então 2009 foi escolhido por ser essa data. A gente não sabe se Galileu foi o único, mas ele foi o único que registrou, né? Então está registrado que foi o primeiro a olhar para o céu e trazer várias discussões. Mas 2009 também marca essa data por esses 400 anos, mas Galileu ele teve um impacto muito maior do que apenas, né, a questão de astronomia, se a gente puder falar que é apenas, porque afinal de contas, por que foi tão fundamental olhar para o céu olhando uma luneta? Se a gente voltar à época em 1609, né, nós estamos num período em que existe uma forte presença da igreja como Estado, né? A visão de mundo era uma visão que perpassava pelo que apresentava os dogmas da igreja, em que aqui na Terra haviam as transformações, as mudanças, e o céu era um local, a morada, né, do que é perfeito, das esferas perfeitas, dos astros que são perfeitos, né? Então não havia necessidade de se estudar os céus, porque a perfeição é a morada dos astros, né? E o que acontece na Terra não tem nada a ver com o que acontece no céu, né? Então apontar para o céu e ver, como Galileu mostrou nessa imagem que estava aqui, as manchas no céu, no Sol, né? Identificar essas manchas, verificar que essas manchas tinham velocidades distintas no equador do Sol comparada com os polos, o que indica que o Sol não é um corpo rígido, né? Além de mostrar que ele não é perfeito, né? Aqui embaixo a gente estava vendo uma reprodução das anotações dele, indicando a observação de Júpiter e os 4 satélites de Júpiter, e ele mostrando então que no sistema solar outros astros orbitavam demais astros que não somente a Terra. Então isso vai confrontar com a ideia de que o universo, até então conhecido, era geocêntrico, centrado na Terra. Ele vai observar a Lua e vai mostrar que existem crateras na Lua. Então fenômenos que ocorrem na Lua, de crateramento, né, de impactos, a gente encontra aqui na Terra, mostrando que céus e Terra têm uma relação e um paralelo, né? E mais do que isso, no aspecto da física, né, Galileu vai ser um marco, que é a construção anterior de vários passos que vem vindo, né, e várias contribuições anteriores. Copérnico engloba essa grande contraposição mais expressa do sistema geocêntrico contrapondo ao heliocêntrico. Então não é o Galileu, mas isso vem numa construção de conhecimento e de posturas, mas Galileu vai ter uma importância fundamental no que a gente chama de revolução galileana em relação à ciência, né? A confrontação, a necessidade das hipóteses, de pensar mentalmente, experimentar concretamente, né? A associação da matemática como uma linguagem controlada, né? E a confrontação com a visão aristotélica, muito importante, né? Mas centrada no senso comum, que a gente precisa ir além do senso comum. Então Galileu tem uma contribuição fundamental, e o ano de 2009 foi escolhido como Ano Internacional da Astronomia para marcar a contribuição na astronomia, mas Galileu é muito mais do que isso, né? E aqui a gente já começa a ver todas as interrelações que a gente pode fazer a partir dessa discussão com história da ciência, filosofia, matemática, física e assim por diante, né? E mais do que isso, agora eu queria falar um pouquinho da astronomia, né? Como o impacto na construção do nosso conhecimento, né? Então, os antigos, eles conheciam coisas que hoje nem nós, no dia a dia, conhecemos mais, porque nós não temos mais a ligação com a natureza. Mas foram conhecimentos fundamentais para a nossa constituição enquanto civilização, né? Para o desenvolvimento das nossas tecnologias em outra etapa de evolução do que é hoje, né? Comparar a tecnologia de hoje com a tecnologia de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Mas foi a observação daqueles elementos que eram perenes no céu, como o Sol, a Lua, os planetas, que tinham um comportamento distinto das estrelas, das demais estrelas, que a nossa ideia
de relação de céus e terra vai se estabelecendo e vai se percebendo a partir desses movimentos cíclicos as relações com que ocorrem aqui na Terra. A gente tem aqui uma figura de uma analema, não está muito bom meu pointer aqui, em que nós podemos ver ao longo do ano várias posições do Sol, né? Elas não estão corridas, tem intervalos nessas posições, né? E o que nós estamos vendo é a variação da altura do Sol, né, em relação ao horizonte durante o ano. E isso aqui está a explicação de nós termos, né, nós conseguimos verificar a partir daqui, porque existe uma variação da insolação, da quantidade de energia que chega do Sol sobre a superfície terrestre. Então a gente tem aqui o Sol numa altura mais baixa no horizonte, quanto mais baixo o Sol está no horizonte, a mesma quantidade de energia vai iluminar uma área maior, portanto a temperatura decresce. Quanto mais alto o Sol está no céu, esse Sol está mais alto, a mesma quantidade de energia agora vai iluminando uma região menor, a temperatura eleva. E aqui no meio nós temos então os dias em que noite e dia tem a mesma duração, nós temos os equinócios. E usando esse tipo de conhecimento, a partir de observações contínuas ao longo de anos, as antigas civilizações que remontam 3.000 anos, 5.000 anos, elas identificaram as estações do ano, né, relacionaram isso com a sua necessidade de plantar, colher, a organização social, a necessidade da escrita começa a surgir também quando começa a se acumular alimentos, né, então precisa registrar isso, então está relacionado. Né, a compreensão do céu, que a gente pode ao longo do ano verificar, visualiza diferentes partes do céu, né, e ao mesmo tempo as imagens se mantêm, como nós temos aqui as constelações do zodíaco, que são muito importantes, não só para a gente saber o que acontece amanhã, né, porque a gente precisa saber do nosso horóscopo, né, mas não somente por isso, muito mais do que isso, é a questão de que em cada época do ano o Sol está projetado, né, em uma região do Sol, em uma região do céu, eu estou vendo do outro lado e eu posso associar isso com eventos da minha comunidade e com eventos da natureza. Então, marcação do tempo, o nosso calendário, que é todo pontuado com festas relacionadas às festas pagãs da época em que nós acreditávamos, a grande maioria daquele povo naquela época, em vários deuses, né? Eram os deuses da colheita, era o deus Sol, era o deus Lua, e nós temos várias festas que vão sendo assimiladas pela cultura cristã no nosso calendário, desde Carnaval, desde Dia de Finados, outras datas, a própria Páscoa, né, vão sendo cristianizados, porque são já eventos tradicionais que estão na cultura, né, do povo a partir dessa vivência com o céu. Além disso, nós também acreditamos que a própria observação da variação da sombra do Sol ao longo do ano, e aqui eu tenho um exemplo, né, aqui poderia ser, mas eu estou mostrando aqui no cantinho um gnom, que é uma vara que nós ficamos no solo, né, e que acompanhando a variação da sombra em cada um desses momentos, nós podemos então ver que a sombra do Sol naquela localidade não é a mesma, ela vai variar. E N relações nós podemos fazer a partir do domínio da matemática, da geometria, da trigonometria básica, né, e relacionar isso com a passagem do tempo, foi o nosso primeiro relógio. Né? Então a gente acredita que inclusive isso vai se dar como construção de categoria mental de espaço e tempo, né? Algo que está extremamente para nós fixo. Né? Todo astrônomo tem que enfrentar essa discussão, né, das pessoas acreditarem que os céus vão determinar a nossa vida. Isso é algo que é muito antigo na nossa civilização e é bastante complicado de contrapor a isso. Eu costumo levar muito numa boa, porque eu acho que não se trata de contraposição, são espaços distintos. Né? São espaços distintos de conhecimento, saberes distintos. Né? A astrologia contribuiu muito para o nosso conhecimento. Né? A astronomia ela vem da tradição astrológica, né, e ela vai haver uma ruptura justamente quando nós começamos a estabelecer uma outra relação com a natureza, um outro conhecimento e estabelecer as bases da nossa ciência moderna. Né. Então eu costumo, particularmente, nem todo mundo pensa dessa forma, né, não me incomodar muito com isso. Quando me perguntam se eu faço mapa astral, né, e sempre me perguntam se eu faço mapa astral, porque são saberes distintos, a gente precisa saber respeitar e saber confrontar as diferenças, né? Tirar do espaço místico da relação do que é ciência, do que nós podemos, de uma forma ampla, definir ciência e do que está dentro das nossas crenças e tradições que são importantes para a nossa cultura.
Mas a astronomia ela não está somente nessa tradição antiga, né? Nessa tradição da antiga astronomia, na contribuição em primeiros momentos da nossa civilização. Ela continua hoje, no nosso dia a dia, nessa nova etapa da nossa relação com a ciência, com a tecnologia, com computadores, né? E toda a tecnologia que advém disso tudo, né? Então, aqui alguns exemplos. O primeiro, que eu gosto sempre de destacar, que é o aspecto que sempre permanece da astronomia, né? É por onde nós, de uma forma consciente, organizada e hierárquica, estabelecemos a nossa relação com o universo e respondemos perguntas que estão lá atrás e que todo ser humano se faz desde pequeno, né? Que é da onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós vamos, né? E que na astronomia nós podemos elevar essa pergunta, né, para um outro patamar, e essas respostas nos levam a um desenvolvimento do nosso conhecimento, das nossas tecnologias, que são fantásticas. Então aqui uma imagem do Hubble, do telescópio espacial. Cada pontinho desses aqui é uma galáxia, não é uma estrela, né? Então nós estamos vendo, né, uma pequena região do céu, muito profunda, né, e que nos mostra períodos anteriores do início da formação do universo, né? Não lá no início, mas bem no início. Outras coisas que estão no nosso dia a dia, né? Ao conhecer, estudar o Sol, que é a nossa estrela do Sistema Solar, a única estrela do Sistema Solar, nós vamos conhecendo as suas variações, as emissões de radiação, conhecendo o que aqui nos é nocivo e o que não é, então, influenciando na moda, óculos, né? Com proteção. Hoje em dia, várias das tecnologias que decorrem muito aqui relacionado à exploração espacial, né, a por lá pequeno, os instrumentos que nós precisamos para observar no espaço, que hoje já são usados na saúde, como a parte de cirurgias de angioplastia e tudo mais. Aqui nós temos o exemplo da tecnologia usada para explorar por radar a superfície de planetas do Sistema Solar, sendo usadas hoje para detectar minas e regiões de conflito. Então, N discussões que a gente pode fazer daqui, que a gente percebe as relações. A própria questão do GPS, né, satélites de posicionamento global, que nos permitem falar no celular, que nos permitem assistir TV, que nos permitem saber o que está acontecendo ao vivo, né, do outro lado do mundo, os satélites, não o GPS, né, e que são fundamentais para a gente resgatar algo que se perde, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas acredita que o mundo é assim, sempre foi e sempre vai ser. Que não existe uma construção desse conhecimento, por isso o homem não foi à Lua, porque isso é tecnologia atual. Isso é de agora, isso não é de 50, 60 anos atrás. Não é possível que há 60 anos atrás, que há 40 anos atrás, o homem fosse capaz de desenvolver tecnologia para ir para a Lua. Como não? Essa evolução é uma construção que vai a passos lentos em alguns momentos e passos largos em outros momentos. Então, alguns exemplos do passado, do presente, para caracterizar esse aspecto que eu acho fundamental e fantástico na astronomia, que é a possibilidade da gente transitar por várias áreas do conhecimento, mostrando as suas interrelações e interconexões. Eu não estou aqui dizendo que outras áreas do conhecimento, principalmente da física, eu sou uma física, não são capazes de também fazer esse trânsito entre diferentes áreas, entre diferentes concepções. Eu estou apenas dizendo que eu sou apaixonada por astronomia e eu vejo isso e vejo nas pessoas, né, a vontade de conhecer, de entender o universo, de entender o que está acontecendo, e o céu nos traz um maravilhamento. E a astronomia pode ser uma importante ferramenta, uma potente ferramenta para que a gente chegue nas pessoas, para que a gente consiga auxiliá-las a contraporem as suas visões de mundo construídas na sua experiência sensorial e cotidiana, com esse incrível acúmulo do conhecimento humano ao longo do tempo, e que nos propõe respostas hoje, né, para perguntas que nós fazemos há muito tempo. Respostas hoje que vão se complexizando e vão se transformando à medida que o nosso conhecimento também amplia. E cada vez mais a gente vê no tratamento da imprensa, em diferentes meios de comunicação, a ideia de que a ciência é outra religião, é a religião de cada um, das suas concepções de Deus, as relações com a sua alma, espírito, e os cientistas que têm a outra religião deles, que é a ciência. Então, quando sai uma nova descoberta que contrapõe algum conhecimento anterior que nós temos, olha aí, ó, a ciência não está
correto, não é assim não, né? A ciência também não dá respostas para tudo. Claro que não, né? Isso vai se constituindo, isso vai num processo longo, né? E de constante transformação. Essa é a base, né, da ciência. Então, esse aspecto da interdisciplinaridade, eu acho que a gente consegue, se quiser, estabelecer com várias áreas. Eu vou comentar algumas coisas aqui bem rápido, né? E vocês podem assistir, baixar uma excelente apresentação preparada pelo Guilherme, que está aqui o endereço, depois eu posso dar, da onde eu tirei várias das coisas que eu vou apresentar aqui. Lá está bem mais completo e ele faz toda uma relação com os parâmetros curriculares em cada área dessas que estão aqui, né? E mostrando sugestões de como a gente pode trabalhar com astronomia. Como esse não era o foco principal, eu retirei algumas coisas que eu quero destacar aqui, mas vocês podem encontrar nesse endereço aqui do Guilherme, essa apresentação que está fantástica, que ele preparou, que tem muitas ideias, tem muitas sugestões. Parece que a gente vai olhando e pensando, mas era óbvio, como é que eu não enxerguei? Né? Então, na astronomia, a gente pode enxergar várias dessas relações, né, que vão a partir, agora, assim, alguns tópicos da astronomia que eu posso trabalhar, por exemplo, né, com a geografia. Um dos exemplos, hoje, ao longo desses 3 dias do nosso mini curso, nós falávamos do sistema solar, interações Terra, Sol, Lua. Né? Aqui eu posso conectar com várias áreas do conhecimento. A gente trata o sistema solar, muitas vezes, como simplesmente dizer quem são os planetas em ordem, né? Não faz a relação de por que eu tenho planetas terrestres e por que eu tenho planetas gasosos, por que os terrestres estão próximos, os gasosos estão distantes, o que isso tem a ver com um possível gradiente de temperatura que existia na formação do sistema solar, né? O que isso tem a ver com as características que nós encontramos na Terra e nos demais planetas geológicas, né? Então são muitas relações que nós podemos estabelecer. E aqui no sistema solar a gente pode estabelecer com várias outras áreas, né? Então, podemos também enxergar relações, relacionar a química e a física, que estão tão próximas de novo. Não errei o slide, sistema solar, uma infinidade de coisas que a gente pode tratar aqui, né? Os diferentes elementos, como é que eles se organizam na constituição do sistema solar. Por que nós temos os elementos químicos que temos hoje aqui na Terra e que compõem o Sol, da onde surgem os elementos químicos. Essa relação com a astronomia, ela é bem estabelecida também e que a gente poderia trabalhar bem mais, né? A gente pode trabalhar na parte de português, português, a gente tem a parte, além de saber a língua, que está cada vez mais difícil, né? Tem hífen, não tem hífen, tem acento, não tem acento, né? Mas é uma representação e é uma comunicação, né? E a ideia aqui é que a gente consiga sair do quadrado, né? Eu falo muito isso, a gente está sempre no quadrado do quadro negro da sala de aula, e discutindo que é necessário se constituir uma aprendizagem que tenha um significado para os estudantes, que é preciso conhecer as concepções anteriores deles, é preciso planejar a nossa aula em cima disso. Mas a tendência é sempre o quadro negro, é sempre a aula expositiva, é sempre a não relação entre os conhecimentos, né? Então a astronomia ela também pode servir como motivadora e a gente vê várias conexões de formas diferentes que nós podemos fazer de aula, que nos possibilitam diferentes olhares de enxergar as coisas mais globais. E, bom, poderíamos ir a vários aspectos, né? A parte de sociologia, né? Bom, nós estamos sobre a superfície da Terra, né? O homem faz alterações, né, sobre o seu planeta. Hoje nós temos a possibilidade de... A astronomia tem muita mudança do referencial, que é essencial para a gente compreender os seus aspectos. Isso é extremamente difícil. É difícil fazer a mudança do referencial para se enxergar o sistema solar de fora, enxergar Terra, Sol e Lua e compreender as fases da Lua. E é extremamente difícil mudar o referencial e entender o outro, respeitar o outro, entender as diferenças, tá? E colocar no lugar do outro. Então, esses exercícios nós também podemos estabelecer por essas conexões. É claro, como eu disse, não é só através da astronomia, né? Mas eu estou aqui vendendo meu peixe, né? E de algo que me empolga e que eu gosto, né? E, bom, história. História que é algo vivo, que é algo extremamente interessante, que vai muito além dos livros, e que a gente vê coisas se repetindo, não no mesmo nível, de formas distintas.
Eu acho bem interessante esse vídeo. Vou deixar aqui para vocês um minutinho. Dizer que o século XIX e o século XX ainda não chegaram na escola, né? Nós não conseguimos trazer a física moderna para dentro da sala de aula. E às vezes eu me pergunto se o século XVI e XVII também já estão na escola nesse aspecto do conhecimento, todas as transformações, o quanto de entender o nosso presente é importante a partir desse momento que foi extremamente rico, né, na história da cultura ocidental como o Renascimento. E eu gosto bastante desse vídeo porque a gente pode trabalhar várias coisas, né? Uma delas é o seguinte, não sei se vocês perceberam que as mulheres não têm nome, né? Só os homens têm nome, né? Então, não existe a contribuição das mulheres na ciência, né? Para enfeitar, para ser mãe, né? Então, enfim, né? Várias possibilidades, vários olhares que a gente pode, a partir disso, né, desenvolver. E, para finalizar, série de sugestões e interconexões, que eu quero falar de outras coisas, não quero avançar muito no tempo, só para mostrar também outras relações e coisas divertidas que a gente pode trabalhar, né, até em língua estrangeira a gente pode ver essa relação. Não sei se vocês... Our star, the sun, is a big ball of gas, and it's 99% of our solar system's mass. It's an average star in our Milky Way, warming the Earth every day. What powers our sun and makes it so bright? Come on and tell me what makes all that light. Hans Bethe long ago reached the conclusion it changes hydrogen to helium by nuclear fusion. When fusion takes place, light is created and it makes its way up, although rather belated, through the photosphere. That's the part that we see. The light comes out. Enfim, né, várias relações e várias formas que a gente pode transitar através da astronomia. A música segue um pouco mais, vou deixar vocês com gostinho, podem procurar depois,
na internet tem várias outras músicas que eles fazem relacionando sobre astronomia e astrofísica, para a gente seguir um pouco adiante. Né? Porque eu acho que o grande desafio é, bom, tudo isso, vemos a interdisciplinaridade, vemos as interconexões, e como é que eu vou fazer isso em sala de aula? Como é que eu vou levar isso para dentro da escola, com todas as dificuldades administrativas, dos professores trabalhando em várias escolas, em diferentes escolas, em diferentes turnos, né? Hoje, ao longo desses 3 dias no minicurso, hoje nós conversávamos sobre a possibilidade de trabalhar isso com professores de arte, de geografia, enfim, mas precisa do momento do planejamento para isso. Então, existem vários desafios, né? E então, eu queria comentar com vocês um pouco, mostrar como a gente, aqui nos nossos programas de extensão, tem buscado enfrentar essa situação, né? Uma pequena contribuição, provavelmente nada diferente do que a maioria de vocês fazem, né? Mas tem nos empolgado muito e tem nos dado, tem possibilidade que a gente aprenda bastante, né? Eu falava de espaços formais e não formais, porque, em geral, né, quando se fala em espaços formais e não formais e os informais, e aqui eu vou me deter mais nos formais e informais, rapidamente, né? Quando a gente fala em espaço formal, né, educação e espaço formal, o que vamos encontrar é que não existe uma definição absolutamente clara sobre isso. Autores falam de diferentes formas, mas de uma maneira geral que eu pude extrair do que nós encontramos em artigos e contribuições, e principalmente do pessoal que tem trabalhado com museus de uma maneira distinta do que era há 10, 15 anos atrás, né? Nós vemos que o espaço da educação formal vai ser um espaço em que a educação, né, o aprendizado, ele está organizado cronologicamente, de forma gradual, hierárquica, né, e vai ser o espaço escolar, as instituições de educação básica e ensino superior. E o que a gente chama de espaço não formal de educação seria o espaço que é não escolar, que pode ser tanto institucional como não institucional. Institucional, os museus, né, os parques de ciência, os planetários, e o não institucional são as praças, as ruas, os espaços de feiras, né, que não estão necessariamente relacionados com uma organização gradual e hierarquicamente estruturada. Ao contrário, né, uma tentativa organizada e sistemática, sim, né, mas que se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino. Mas o que tem isso de interessante, né? É porque, ao pensar em espaços formais e não formais, e nas experiências, e ao lendo um pouco os artigos que falam sobre isso, a gente vê novamente aqui como é difícil a gente sair do quadrado, a gente sair do tradicional, do quadro negro e do giz e da apresentação PowerPoint, que se transformou no novo quadro branco, né, o quadro de giz, que é só dar um monte de conteúdo sem usar suas facilidades e a forma que pode melhor aproveitar o espaço, que é o aspecto de que a gente diz que a aula tem que ter uma outra metodologia, que a gente tem que implementar coisas distintas, mais dinâmicas. Mas sempre quando se pensa no espaço formal, se pensa na sala de aula, a gente não pensa que todos os espaços escolares são espaços de aprendizagem e que eu posso igualmente desenvolver atividades nesses espaços que contribuem para a formação, não é? Que um aprendizado cronologicamente gradual, hierarquicamente estruturado, não significa todo mundo sentado na sua cadeira, na sua classe, assistindo o quadro, mas sim como eu estou organizando, né, a minha relação com os estudantes, como eu estou organizando esse compartilhamento de conhecimento que eu, como professor, tenho a responsabilidade de fazer e que pode se fazer de diferentes maneiras. E a contribuição dos espaços não formais, ela é interessante porque ela acaba contribuindo para qualificar o espaço formal, o espaço escolar, né? Porque eles têm sido usados, museus, por exemplo, os planetários, como um complemento, né, muitas vezes a espaços que a escola não tem, como laboratórios e coisas do tipo, né? E também porque se percebe que lá os estudantes, né, conseguem se empolgar com o que eles estão vendo, eles se encantam, né, e acabam sendo a complementação do encantamento, do prazer de aprender. Mas não precisa ir para o museu só, né? É importante, mas por que a gente não consegue fazer isso no espaço escolar, né? Por que a gente não consegue trazer essas metodologias, o lúdico do aprender, né? Se encantar com o aprendizado, querer aprender para dentro da sala de aula. Então, como que eu fui percebendo também para nós essa dificuldade de fazer essa relação, de transitar nos dois e de levar uma contribuição de um para outro, né? Então, como isso se deu, né? Como eu vou percebendo isso? Nós temos aqui no Instituto
organização que tem se relacionado e trabalhado um pouco com isso, né? Para tentar vencer os diferentes desafios e as possibilidades para trabalhar com o ensino de astronomia. Eu diria, entre os desafios, a gente tem a dificuldade de a universidade, do ponto de vista da universidade, agora eu estou falando, né, de conhecer a realidade da educação básica. Nós, nos últimos anos, aqui o professor Moreira tem uma contribuição fundamental para os mestrados acadêmicos e profissionais da área de ciências para qualificar os professores, né? Hoje a gente tem aqui o nosso mestrado profissional, tem o mestrado acadêmico, e está sendo muito importante essa vinda dos professores para a universidade. Eu acho que um dos desafios que nós temos é que esses professores estão de volta à universidade, que estão interagindo, que estão nessa formação contínua num outro nível, consigam levar, não só esses professores, porque isso não é responsabilidade só deles, né? Mas que a gente consiga fazer o caminho inverso de levar a universidade para o espaço escolar, tá? Para aprender com as dinâmicas, as dificuldades e as necessidades e realimentar as nossas formações do professor que está se formando na primeira graduação, do professor que vem para a pós-graduação, fazer esse ciclo, essa relação que existe, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? E é também uma possibilidade, porque no momento que a gente consegue estabelecer esse vínculo, ambos crescem, né? A escola vai crescendo e vai conseguindo estabelecer outras relações, e nós aqui na universidade estamos formando os novos professores e novos profissionais, também aprendemos bastante, né? Então, entre os desafios, esse aspecto. Para mim, um desafio também é fazer essa transposição didática, né, do que a gente trabalha com a astronomia, dessas possibilidades interdisciplinares, com o ambiente da sala de aula, como é que de fato a gente faz essa transposição, né? E entre as possibilidades, eu acredito que dá também a necessidade da gente conseguir se apoiar mutuamente, né? Diferentes grupos aqui no estado, a gente está aqui no encontro estadual, desenvolvem a pesquisa, ensino, projetos de extensão, interagem com as escolas e estão isolados, né? No sentido de fazem um trabalho muito bom, fantástico na sua região, né? Vêm para os congressos, colaboram com uns ou outros colegas de outras áreas, mas a nível estadual a gente não tem uma ação conjunta, colaborativa. Eu acho que isso seria fundamental na medida que a gente vai constituindo os institutos federais, que vão se tornando centros nas suas cidades, né? Que podem se tornar como referência para a formação docente, como referência de um local em que as pessoas podem acorrer para sua formação primeira e sua formação continuada, relacionando com a universidade, para que os professores não se sintam sozinhos, né? Hoje a gente estudou muito isso no nosso mini curso, o pessoal falando, olha, eu tento alternativas, eu busco, mas eu estou sozinha, né? A gente precisa dar um suporte a esses professores, que eles vejam na universidade, nos institutos federais, um local em que eles podem acorrer para se qualificar e para buscar sugestões e para levar os seus saberes, né? Levar suas experiências para esses locais. Então, eu acho que entrar para o ambiente formal de ensino, né? Essa ideia aqui, o desafio é a gente conseguir fazer essa educação que traz os problemas do dia a dia, que problematiza, que relaciona as diferentes áreas do conhecimento, né? E que deixa de apassivar os estudantes, né? É impressionante, a gente começa a trabalhar com séries iniciais, quando chega lá no ensino médio, é triste, né? Tu vai para as primeiras séries, primeiros anos ali, a alfabetização, as crianças perguntam, elas têm 1000 perguntas, te deixam em situações difíceis de responder. Eu, há 3 semanas atrás, estava numa escola e um aluno me disse assim, professor, eu queria saber qual é a sua opinião. 5º ano, 4ª série, né? Antiga 4ª série. Eu gostaria de saber por que a senhora, qual é a sua opinião de por que as pessoas confundem tanto buraco negro com buraco de minhoca. Pois é, eu acho que falta informação, essa informação que tu tem, né? Realmente são 2 conceitos tão distintos, como é que as pessoas não se dão conta que as coisas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E já me pulei para outra pergunta, né? Porque eu já nem, se me perguntasse para entrar em detalhes de quais eram essas diferenças, eu já ia me ver em maus lençóis ali. Tá? Então, eles têm muitas perguntas, eles têm muito interesse, e isso vai, ao longo a escola vai deformando, chega lá no ensino médio, é a coisa mais difícil que tem, conseguir motivar, né? Eles perderam essa vontade de perguntar, eles perderam a vontade de descobrir. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, mas que a gente pode alcançar, né? E tem um aspecto que depende de nós e um aspecto que não depende de nós, né?
que nós, enquanto professores, o se autoavaliar, é o pensar a sua prática docente, é pensar como isso se constitui na escola, o que depende de mim, que eu posso fazer, o que não depende de mim, eu não posso fazer nada, e o que não depende, eu posso, né, brigar para que mude. Né? Mas também parte de um comprometimento individual, de uma vontade nossa, de também nos motivarmos para fazermos coisas diferentes. Né? E, bom, algumas ideias dessas motivações e algumas experiências para ir chegando ao fim aqui que eu gostaria muito que a gente pudesse conversar e trocar ideias. Né? Então, falando especificamente dos nossos projetos, da onde eu tenho tirado algumas inspirações e aprendido muito. Né? Aqui no Instituto de Física, nós temos há 14 anos um programa de formação continuada de professores que se chama Observatório Educativo Itinerante. Né? Ele provavelmente foi o primeiro programa de ciência itinerante do país. Ele foi organizado e fundado pelo professor Horácio Dottori, com o apoio da Fundação Vita e do CNPq. E com ele, então, foi montado um caminhão com telescópio, experimentos, e se viajou ao longo desses 14 anos, e se viaja pelo interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trabalhando com professores, desenvolvendo os conceitos de astronomia e astrofísica e desenvolvendo experimentos para esses professores compreenderem melhor esses conceitos. É uma experiência fantástica, os alunos de pós-graduação atuam como professores. Hoje, eu comecei como uma estudante participando desse programa, hoje eu coordeno o programa. Atualmente, alunos de graduação dos cursos de licenciatura e do bacharelado em astrofísica também participam do programa, isso é recente, que eram só os estudantes de pós-graduação. Então, é um momento que eles aprendem, que eles convivem, que eles interagem com os professores. Fazemos também palestras e atividades públicas. Aqui tem 2 palestras do professor Ducati, do professor Basílio. E vamos a feiras também, com exposições, com observações. E o que eu fui vendo ao longo desses 14 anos? Os professores ficam empolgadíssimos, eles querem saber mais, eles querem aprender astronomia, eles querem saber astrofísica, e no final do curso nos perguntam: e agora como é que eu ponho isso em sala de aula? Pois é, como é que vai isso para a sala de aula? É algo que a gente tem que descobrir, é algo que a gente tem que testar, é algo que a gente tem que experimentar, e é algo que os professores do Departamento de Astronomia, que dão aula no OAI, não têm a familiaridade com o ambiente da educação básica. Tá? Eles estão aqui formando na graduação. Então, nos faltava essa experiência de poder sugerir também como se faz esse link do que eu aprendi, do que eu quero trabalhar em sala de aula, e como eu coloco isso em sala de aula. Em função disso, eu já vinha pensando nisso, eu tive essa experiência que eu comentei com vocês na Secretaria de Educação, em outras universidades, e eu disse: nossa, a gente precisa conhecer mais, eu quero conhecer mais, eu quero poder colaborar com professores e descobrir os caminhos. Né? Em função disso, então, a gente acabou resultando aqui atualmente também, além do AI, a gente trabalha com o GTTP, que é um programa que foi um legado do Ano Internacional de Astronomia, que ele é focado em trabalhar com os professores, que eles aprendam novas tecnologias, softwares educacionais em astronomia para ensino de ciências. Então, nos cursos do AI, a gente tem aliado a parte de ensinar esses professores a trabalhar com softwares, né, educacionais voltados para a astronomia, trabalhar os conceitos de astronomia e astrofísica e fazer discussões metodológicas e discussões, né, envolvendo a prática e possibilidades de atuação, trabalho em sala de aula, é o que a gente tem aliado no último tempo. Mas, nos últimos 2 anos, nós temos conseguido trabalhar com professores e colaborar com professores através de um outro programa que é chamado Aventureiros do Universo. E quando vai passando o filme, eu vou contando um pouco para vocês. Nós temos uma disciplina aqui que chama Ensino de Astronomia, que os estudantes têm que preparar aulas. Eles já fizeram as disciplinas básicas da física, da astronomia, e eles devem preparar aulas para o ensino médio. Então, num desses semestres, em 2011, eu propus aos meus alunos que aqueles que quisessem poderiam dar essa aula numa escola. São alunos, em geral, de 5º semestre. A maioria naquele semestre, aqui tem vários deles, alguns estão aqui, né? Felipe, o Rafael, o Thiago, o Daniel, o Marco, que é da matemática, a Priscila, escolheram ir para uma escola de ensino fundamental. Né? Porque disseram, a gente tem experiência no ensino médio aqui, do estágio, a gente quer ensino fundamental.
Então, nós começamos a preparar as aulas aqui. Eu contatei uma escola que eu conhecia, que é a Escola Mário Quintana, na Restinga, a região, entre das regiões de menor índice de desenvolvimento de Porto Alegre, e conversei com as professoras e estabelecemos um vínculo de como as professoras e os alunos foram discutindo como entrar em sala de aula. Nós escolhemos 2 temas a partir do que elas nos disseram. Olha, a gente precisa movimentar, a gente precisa atordoar esses estudantes, atormentar esses estudantes. É uma escola que tem no seu projeto político-pedagógico a opção pela educação popular de Paulo Freire. E eles não sabem, eles sabem que moram na Restinga, mas eles acham que moram no Estado Maior da Restinga, eles não sabem direito qual é o país. A gente precisa trabalhar o que está contido no que, a localização deles espacial. Fomos, preparamos a aula com toda a discussão aqui, chegamos lá, fizemos a aula centrada no professor, o pessoal o tempo todo falando, os alunos tudo sentadinho, escutando, e as professoras disseram, olha, não vai funcionar, tem que interagir com os alunos, tem que ter outro relacionamento, não é assim. Preparamos uma outra aula partindo dos estudantes, construindo unidades de medida para falar de sistema solar, e foi fantástico, assim, foi uma experiência muito legal. E dessa experiência, então, a própria escola propôs que a gente trabalhasse com o restante da escola, não só com aquela turma. Então, nós apresentamos no ano seguinte, numa formação docente de professores, fizemos uma proposta de possibilidades de trabalhar centrada, no planejamento conjunto de atividades, a ação dentro do dia a dia do professor, inserida no planejamento, que os professores iriam executar e os alunos seriam só assessores nesse processo, resolvendo problemas, dando sugestões, construindo equipamentos, E abrimos para a participação de vários estudantes de diferentes cursos, E dividimos em atividades para toda a escola, para ganhar os professores, foi dada a opção dos professores participarem ou não. Então, nós fizemos 3 dias, que eram solstícios e equinócios, em que nós atendemos os 900 estudantes da escola, com as atividades planejadas com os professores. Alguns que já trabalhavam com nós eram atividades dentro do que eles estavam fazendo em sala de aula, para outros eram atividades de chegada ou atividade de partida. E foi uma experiência fantástica, teve repercussão na imprensa. E ao final do primeiro semestre, nós tínhamos as 900 crianças nas suas turmas, com todos os seus professores envolvidos no projeto. Foi um desafio fantástico, porque nós tivemos desde jardim até 9º ano, desde filosofia, língua espanhola, inglês, matemática, geografia, os professores vindo, como é que eu faço? Quero trabalhar com isso, onde é que eu tiro? E a gente se virando para tentar dar alternativas e possibilidades. Foi realmente uma experiência fantástica. Nesse período já estava organizado um projeto de extensão. Nos dedicamos praticamente só à escola no ano passado. Fizemos alguns outros eventos, mas foi somente a escola. E ainda estamos digerindo toda essa experiência. Estamos ainda aprendendo, discutindo e tentando formalizar isso, uma forma de contribuições que a gente possa dividir com todos em termos de artigos. Hoje, o projeto, então, ele não está mais só numa escola. Nós temos trabalhado com outras escolas. Eu queria só mostrar para vocês que ao final do ano terminou com uma atividade de uma mostra de trabalhos na escola, em que cada turma trabalhou diferentes aspectos. Eles queriam muito saber por que o mundo ia acabar em 2012. Então a proposta foi, vamos estudar por que o mundo vai acabar e se o mundo vai acabar. Então, de geografia trabalhou um aspecto, professor de história, e cada turma na sua sala fez o espaço da sala, o espaço da mostra. Aqui em cima a gente tem um grupo de 6º ano que construiu um módulo do sistema solar, e que os estudantes eles apresentavam para os seus colegas, para as outras turmas, o que eles aprenderam. Isso foi fantástico, ver ao longo de um ano os alunos saírem da posição de espectadores para serem os atores principais do seu aprendizado e de dividir esse conhecimento com seus colegas. Aqui com os pequenininhos também. Tivemos uma contribuição fundamental com o PIBID durante todo o ano passado, com os bolsistas participando nesses dias-chave. Os bolsistas do PIBID iam conosco, hoje temos bolsistas do PIBID que estão conosco, a colaboração continua. Isso foi muito legal, essa interação. E, para ir afastando, hoje então a ideia é que os aventureiros possam contribuir nesse aspecto do conhecimento, do dia a dia, da produção de sequências didáticas. A gente teve alguns posters ali, agora estamos trabalhando com a professora Karen, desenvolvendo uma sequência com os foguetes, Estamos em 3 escolas. A ideia não é ir para todas as escolas, mas é
tem colaboração com escolas, com professores, para aprender, para construir essa colaboração com eles e dividir através dos nossos cursos, né, do OAI. E o convite que eu disse que eu ia fazer para vocês, para encerrar a minha fala, é que nisso tudo pensando, né, eu vejo, do OAI a gente ia nas cidades fazer um curso, não voltava mais, ou voltava dali a 1 ano, 2 anos para outra escola, com outro público, né, e aqueles professores ficavam empolgados, querendo trabalhar e sem saber por onde correr. Né? Então, esse ano eu apresentei uma proposta para o MEC, no edital Proeste, né, colocando o OAI como centro dessa proposta, com o título de Ensino, Divulgação e Alfabetização Científica através da Educação em Astronomia e Ciências. Né? E botei esse título, porque o edital falava em tudo isso, né? A gente vai aprendendo a saber usar as palavras, né, dos editais, porque eu acredito também nisso. Mas não pensei somente em Educação em Astronomia e Ciências, né? Mas pensei num projeto em que a gente tivesse verba para poder constituir uma rede de popularização e educação científica, de suporte e colaboração entre diferentes instituições aqui no Estado. No projeto, várias instituições já se aderiram desde o início, né? Escolas, institutos federais e grupos em universidades. Né? E o meu convite a vocês é que, se vocês acharem essa uma boa proposta, né, que a gente passe a colaborar nesse objetivo do quê? Né? De que os institutos federais e os grupos que já trabalham, né, com ensino de ciências, ensino de física ou de astronomia, que a gente possa estabelecer uma rede de colaboração, né, e para que os professores encontrem nesses locais, né, reconheçam esses locais como centros em que eles podem acolher para sua formação, para a troca de ideias, para conhecer e contatar outras possibilidades, e que os professores das instituições, institutos federais e universidades, nesses diferentes lugares, possam colaborar entre si cotidianamente, indo de um lugar para outro, dando cursos em outras regiões, aprendendo com os outros colegas, apresentando as suas experiências, né? E a gente se dando um suporte mútuo de conhecimento e aprendizagem. Os recursos, eles estão basicamente voltados a que a gente possa pagar diária, para que a gente possa pagar combustível, para que a gente possa fazer material didático, né? Para que a gente possa fazer uma página legal. Enfim, ele ainda está em aberto, ele vai ser executado no ano que vem. E o objetivo era falar um pouquinho dessas experiências, né? E dessa ideia de, quem sabe, contribuir. Não tenho a pretensão de fazer isso sozinha, né? E nem de talvez ser eu a pessoa a fazer isso. Mas foi uma ideia inicial para conseguir captar recursos para, quem sabe, começar a estabelecer. As colaborações já existem, os trabalhos já existem, né? Mas fazer uma ligação mais em rede, né, no nosso Estado, em que cada instituição seja um nó dessa rede. Então, acho que eu já falei demais. Agradeço a atenção de vocês e acho que seria legal se a gente pudesse conversar um pouco. Acho que